E hoje eu vou partilhar mais um desejo, que era o de ter uma experiência de mútua edificação. Paulo desejava ter essa experiência de mútua edificação. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12, ele fala sobre isso. Ele diz assim: porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Então aqui Paulo, ele diz que desejava visitar os crentes de Roma, para que mutuamente se confortassem através da fé comum que havia entre eles. Paulo os edificaria ou confortaria, e seria também edificado ou confortado por eles. Nós estamos, no domingo passado, eu falei sobre isso, esse princípio da mutualidade. Paulo, no uso do dom espiritual que possuía, ele transmitiria conforto aos romanos e ao mesmo tempo seria confortado pela fé dos crentes de Roma. A Nova Versão Transformadora traduz esse texto da seguinte forma: desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajudem a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé, e também quero ser encorajado por sua fé. Paulo desejava ter com os romanos, então, essa experiência de fortalecimento mútuo, encorajamento mútuo, edificação mútua. Esse princípio fez parte da mensagem que preguei no domingo passado, quando disse que Cristo deseja a edificação espiritual da igreja e que todo membro, cada membro, é responsável por essa edificação, por colaborar nesta edificação. Então, irmãos, nós somos chamados a edificar-nos mutuamente, segundo a justa operação de cada parte, é o que está lá em Efésios 4,16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então Paulo desejava essa experiência com os crentes de Roma, edificá-los e ser edificado por eles. Nós, como cristãos, também devemos ter o mesmo desejo, já que somos chamados a isso, a colaborar na edificação do corpo de Cristo. E a questão então é a seguinte: como podemos colaborar para a edificação mútua? Como podemos colaborar na igreja para edificarmos uns aos outros? Eu creio, irmãos, que o primeiro passo é o que os irmãos estão a fazer aqui agora, é estar presente nas reuniões de edificação. O primeiro passo é estar presente, é comparecer na reunião do corpo. Paulo usava cartas para edificar. Ele enviou carta aos romanos, aos coríntios, aos efésios, mas ele também queria estar presente, queria estar ali entre eles, pois reconhecia a importância da comunhão, a importância de estar juntos para transmitir encorajamento e também receber encorajamento. A nossa simples presença nos serviços da igreja já serve de ânimo para os demais. Serve. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu vejo os irmãos aqui, eu fico mais animado. Quando eu vi o Zeca chegar, então, me transbordei de ânimo, porque minha esposa dizia: Ricardo, hoje só vai estar eu e você. Não sei porque que ela disse isso. Ela falou: só vai estar, porque ela estava com frio lá em casa, ela está com muito frio, né? Eu falei: nada, o Zeca vai, o Zeca veio. Então, a presença aqui já serve de ânimo. E eu creio que essa é uma das razões da exortação do escritor aos Hebreus em relação à nossa presença nos cultos da igreja. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele diz assim:
não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns até que não estão aqui, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Observem que no mesmo texto que fala sobre o nosso dever de reunir-nos como igreja, fala do dever de encorajar-nos mutuamente. Isso indica que o primeiro passo para encorajar-nos mutuamente é estar presente na igreja, porque como vou edificar, como vou encorajar o meu irmão se não estou presente? Como? Pode algum desigrejado ou alguém que não é assíduo servir de encorajamento para alguém? Eu não sei se eu deveria falar isso não, mas vou falar. Não é fofoca não, irmãos, é para edificação, de exemplo, que a gente aprende com o erro e com os acertos, né? Nós temos no nosso grupo de comunhão alguns desigrejados. Me pediram para fazer parte do grupo e eu deixei. Pelo menos vou receber a mensagem em casa, ok, né? Uns por motivo justo, por enfermidade, né, que realmente não podem se locomover até a igreja. E nessa semana um dos desigrejados colocou lá um texto que eu ri. Botou assim, da de Hebreus: obedecei a vossos pastores, porque zelo pela vossa alma. Aí eu falei, ele nem vai na igreja, nunca vai. Como é que fala para obedecer aos vossos pastores, né? Então, como é que uma pessoa ausente pode edificar, pode encorajar? Eu tenho que dar meu exemplo, eu tenho que estar presente. Então, o primeiro passo é esse. Para edificar-nos mutuamente, devemos estar presentes. Devemos ser assíduos. Só a tua presença já nos serve de edificação. Só a presença do Marcelino, do Zeca aqui edificou a minha vida. Porque eu estava lá em casa, também pensei nisso. Ai, se eu pudesse, eu não iria na igreja hoje, né? Aí quando eu chego aqui, eu vejo o Marcelino e o Zeca, me deu vergonha. Porque pessoas por muito menos não vêm. E aqui está o irmão, sabemos da luta do Zeca, sabemos da luta do Marcelino, e aqui estão, né? É exemplo para nós, e também deve servir-nos de edificação. Então o primeiro passo é esse, é estar presente, é participar, é ser assíduo. Segundo, devemos servir de modelo, de exemplo. Servir de exemplo, isso é o que Paulo fazia. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 1,11: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Como também eu de Cristo. Irmãos, está errado dizer, não, olha para mim, olha para Cristo, está errado. Certo é dizer o que Paulo disse, olha para mim, porque eu imito a Cristo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, para que eu seja instrumento de edificação, preciso imitar a Jesus. Preciso ser o mais parecido com Cristo possível. Então, servirei de modelo e de exemplo. Foi o que disse Paulo ao jovem pastor Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Terceiro lugar, eu devo ter cuidado com as palavras que falo. Se eu quero ser instrumento de edificação, cuidado com a boca, cuidado com a língua. Que as minhas palavras sejam para edificar, não para destruir. Lá em Efésios 4:29, Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ao invés de ferir os ouvidos de quem ouve,
minhas palavras devem dar graça a quem ouve. Essa exortação de Paulo é muito importante para nós, pois nos lembra da importância de sermos cuidadosos com as palavras que usamos. Muitas vezes não é o que a pessoa diz, é a maneira como ela diz. Não é nem o que diz, é a maneira. Nossas palavras podem ter um grande impacto na vida de outras pessoas e também do ambiente onde estamos. Elas podem construir ou destruir. Quando falamos palavras amáveis, bondosas, podemos trazer esperança e encorajamento para os que nos ouvem. Por outro lado, palavras amargas, palavras desrespeitosas, podem ferir e desanimar outras pessoas. Eu já vi isso acontecer. Então Paulo nos encoraja a falar palavras boas, edificantes e construtivas. Se o que eu vou falar não será bom, edificante e nem construtivo, é melhor ficar calado. É melhor ficar calado. Por isso Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O que eu vou falar vai promover edificação, vai dar graça a quem ouve, então eu falo. Se não for dar, é melhor ficar calado. E quarto, eu devo servir com o dom ou dons espirituais que me foram dados. Essa era a intenção de Paulo ao querer visitar os crentes de Roma. Ele diz lá em Romanos 1,11, porque desejo ver-vos, para quê? Para vos comunicar algum dom espiritual. Paulo tinha dons espirituais, e ele queria então usar aqueles dons para a edificação da igreja. E o próprio Paulo nos ensina que a cada crente ele foi dado pelo menos um dom espiritual, pelo menos um, para servir a igreja, para a edificação do corpo. 1 Coríntios 12:7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Visando ao bem comum da igreja. O Espírito dá a cada crente um dom espiritual com o objetivo de beneficiar a igreja ou edificar o corpo de Cristo. Então, irmãos, devemos usar o nosso dom ou dons que nos foram dados pelo Espírito Santo para ajudar na edificação da igreja. Encontramos essa mesma exortação em 1 Pedro 4:10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, não para servir a si mesmo, para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu. Devemos ser fiéis no exercício do dom para a edificação da igreja. Então, irmãos, para concluir, assim como Paulo, o crente fiel, o crente de bom coração e boa intenção, deve desejar essa experiência de edificação mútua. Eu sirvo como instrumento de Deus para edificar a tua vida. Tu deves servir de instrumento para edificar a minha vida e assim uns aos outros. Como crentes fiéis e membros do corpo de Cristo, é nosso dever edificar-nos mutuamente. Como podemos fazer isso? Apresentei aos irmãos 4 maneiras. Primeiro, a estar presente nas reuniões de edificação da nossa igreja. Segundo, a servir de modelo. Terceiro, devo ter cuidado com as palavras que falo, que sejam para a edificação. E quarto, servir com o dom ou os dons espirituais que o Senhor me deu. Se é falar, eu vou falar. Se é pregar, eu vou pregar. Se é orar, eu vou orar. Se é servir, eu vou servir. A cada um foi dado o dom de acordo com a vontade do Espírito, não de acordo com a nossa vontade. Amém? Amém.
ficar em pé.